Bem-vindo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a verdadeira forma da cocriação. Então, se você gosta de física quântica, se você busca essas técnicas para que você possa criar a realidade que você quer com mais leveza, com mais facilidade, você está no lugar certo. Eu sou Marina Carvalho, coach, reprogramadora mental, sistêmica, vibracional, e estou aqui para ajudar você a conseguir destravar e conseguir realizar seus sonhos e objetivos com velocidade. E hoje eu quero te falar sobre uma armadilha que muitas vezes o nosso ego acaba nos pregando, né? E que a gente precisa, então, aprender a perceber isso para que a gente possa agir da forma que realmente vai fazer com que a gente crie a nossa realidade. Então, o ego, por si só, da natureza que ele tem, ele nos leva a desejar as coisas. E isso é algo maravilhoso, porque é a função do ego. E tem uma participação nas nossas cocriações. Porque uma das coisas que a gente primeiro precisa ter é o desejo por algo, para que depois a gente possa, né, reunir ali toda a mecânica que é necessária posteriormente, para que a gente possa criar a realidade. Porém, muitas vezes o ego nos leva a acreditar que a gente precisa ficar no desejo e que a gente precisa ficar nessa esperança, nessa expectativa. E qual é o grande problema quando a gente escuta essa orientação do ego, tá? Lembrando que o ego tem um ponto bom, que são os desejos, né? Que você, como indivíduo, vai começando a ter e que é exatamente para que você viva novas experiências, ganhe, então, traga, então, esses conhecimentos para você, enquanto centelha divina, e possa aí agregar mais no todo, né? E aí, gente, qual é o problema desse outro conselho, que é você ficar no desejo e ficar na sensação de esperança? O sentimento de esperança é um sentimento de separação. Então, se eu estou esperando que um dia as coisas vão ficar boas, que vão ficar boas financeiramente, que vão ficar boas afetivamente, que vão ficar boas na área da saúde, no propósito de vida, a tendência é que isso nunca venha a acontecer. Porque a esperança traz para a pessoa a sensação de que ela agora não tem. Ela vai ter, mas ela não tem. Então, você está afastando as possibilidades que podem te ajudar a cocriar os seus objetivos. Você está, dessa maneira, quando você vai para esse segundo passo com essa cabeça, você está trazendo sobrecarga, sofrimento, exaustão, cansaço, né? Porque a esperança acaba causando isso, uma sensação de que você está fazendo muito e não está recebendo, uma sensação de que você está cansado, está exausto, né? E eu estou me lembrando aqui de algumas coisas enquanto eu falo com você, de algumas coisas que eu li recentemente no livro, né? Um curso em milagres, que fala exatamente sobre isso, né? Que a maneira com que o ego nos ajuda a criar, ela é ilusória. Então, muitas vezes ela nos deixa frustrados, decepcionados. Mas a maneira com que a gente cria no espírito, na alma, não nos decepciona, né? Que é exatamente como que a gente cria os milagres na nossa vida, tá? E aqui também a gente vai usar, né, na nossa terminologia aqui dos nossos estudos, vamos usar o termo cocriação da realidade, manifestação de sonhos. Então, como que a gente faz para que a gente não seja enganado e não fique distanciando os nossos sonhos? Como é que a gente faz para fazer com que eles se tornem reais agora? E aí tem uma parte na Bíblia que diz assim: crendo que receberam, receberão. Olha só. Crendo que eu já recebi algo, eu vou receber. Então, você primeiro precisa acreditar que você já recebeu, para você poder depois receber. Isso também poderia dizer que é a fórmula do ser, né?
Então, o que que isso mostra, gente? Que a consciência é que cria a realidade. Não é a realidade que vai criar uma consciência de que agora eu sou isso, de que agora eu tenho um carro, uma casa, um relacionamento, eu estou vivendo o meu propósito, eu tenho saúde. Não. É o estado de crer que eu já tenho essa saúde, eu já tenho essa prosperidade, eu já tenho o carro, eu tenho a casa, eu vivo o meu propósito de vida, eu tenho a saúde. O que você deseja? O relacionamento. É quando você está nessa consciência que você pode, então, receber dessa consciência. Olha que incrível essa chave. Agora, isso não acontece, que é o segundo passo, uma vez que você entende a fórmula que a gente está passando aqui, de uma maneira racional, né? Simplesmente se eu disser eu tenho uma casa X, eu tenho um carro X, eu tenho um relacionamento Y, eu tenho uma saúde perfeita. Se eu disser isso, mas eu não estiver sentindo com todos os meus campos, com todos os meus órgãos sensoriais, eu não vou, de fato, chegar no nível de crer que eu recebi. Uma coisa é eu falar uma coisa da boca para fora, outra coisa é quando eu estou sentindo, eu estou vibrando que eu recebi, né? E para fechar, para passar o selo ali, igual a gente faz na carta, eu creio tanto que eu agradeço, né? Então, a maneira com que a gente deve seguir, a partir do momento em que a gente já sabe o que a gente vai acreditar, vai escolher acreditar agora, vai escolher viver agora, né? Então, ao invés de esperar, não, eu vou viver agora. Eu vou ser próspera agora, eu vou ser realizada afetivamente agora, eu vou realizar as minhas viagens dos sonhos agora, eu vou viver a minha saúde perfeita agora. Eu vou viver o meu propósito de vida agora. E como que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz para que isso seja interiorizado de tal maneira que a gente, com todas as nossas células, a gente acredite que isso realmente é real? E aí vem algumas coisas que a gente pode usar para estimular esses campos que vão fazer a gente sentir nessa intensidade. Uma dessas coisas é uma música. Que música que quando você ouve, você sente vivo, você se sente vitorioso, você se sente feliz. Então, uma das coisas é você colocar talvez uma música que vai te ajudar a entrar nesse estado de poder, né? A outra coisa que você também pode colocar aí, junto com a música, que você, na verdade, deve colocar junto com a música, é buscar lembrar um momento da sua vida que você se sentiu feliz. Então, que momento da sua vida que você sentiu felicidade? E traz esse momento de novo, lembra dele. Por quê? Porque o inconsciente não sabe se é passado ou presente ou futuro. Ele simplesmente produz o que você traz na mente. Então, se você está lembrando de uma ocasião que você sentiu felicidade, você vai estar sentindo felicidade. Então, você está com a música que te empodera, você está sentindo felicidade. E aí você pode, então, começar a fazer a pergunta: como seria? Então, é prosperidade que você quer? Como seria se eu fosse rico? Como seria se eu fosse milionária? E você vai trazendo as imagens, aí vai para o próximo passo, as imagens. Você está sentindo feliz, você está sentindo empoderado com a música e você está vendo as imagens. Como seria o meu estilo de vida, né? Como seria a minha rotina se eu fosse essa pessoa, tá? E aqui eu vou usar para uma área, porque se eu for me estender a todas, esse vídeo vai ficar gigante, né? E é claro que você, como uma pessoa sábia que está aqui me acompanhando, vai reproduzir para aquilo que você quer. E aí, uma vez que você começou a pensar como seria, você está vendo, primeiramente vem um filme ali, e você ainda não está fazendo parte, né, daquele filme. Você já viu algumas imagens. O que que a gente faz depois disso? A gente imagina que a gente está naquela cena. Então, se tem pessoas ali, você vai imaginar que você está ali, quais são as conversas que você está tendo, o que que você está conversando, que cheiro que está naquele ambiente,
conforme o lugar que você está, que temperatura que está naquele ambiente, você precisa se perguntar. O que você está sentindo nesse lugar? Nossa, eu me sinto próspero, eu me sinto merecedor. E aí você faz os seus decretos, né? Eu sou uma pessoa abundante, eu atraio excelentes oportunidades para a minha vida, né? Eu tenho a saúde plena, eu atraio pessoas incríveis e saudáveis na minha vida. Eu sou uma pessoa digna de estar com pessoas que eu amo, que me amam. Sou uma pessoa digna de estar com pessoas positivas, com pessoas que crescem, que evoluem. E você vai começar a falar a partir do momento que você for fazendo essas perguntas. As perguntas do que você está vendo? Você está andando? O que você está vendo aí? Nossa, eu estou vendo, né? Se você está fazendo uma viagem, ou se de repente você está vivendo seu propósito, está ajudando pessoas, o que você está vendo? O que está acontecendo de positivo? E você, quando faz isso, ancorando o seu tato, ancorando o seu paladar, ancorando a sua visão, o seu sentimento, você está vivendo como se isso fosse real. E se porventura, e é a minha sugestão aqui para você, que também estou nesse caminho de evolução junto com você, mas se você, por exemplo, separa 3 vezes ao dia, 10 minutos desse tipo de ativação, você vai começar a criar fortes sincronicidades no universo. Então, quando você volta para as suas ações e você vai fazer aquilo que você tem que fazer, de repente você vai ver coisas de fato milagrosas começarem a acontecer, né? Energias congruentes com essa visão, porque você determinou e alinhou e entrou em congruência vibracional, né? Cardíaca com a realidade que você quer. Assim, a gente tem o poder de estar criando com muita velocidade a realidade que a gente quer. E é claro, é importante que isso não seja um momento isolado, mas sempre que vier uma situação que parece desafiadora, é importante também a gente converter ela em algo que vai fazer você vibrar elevado. Então, você vai pegar aquilo ali e vai começar a falar o que você realmente quer daquela situação, né? Ah, não, é essa a realidade? Não, a realidade é o oposto disso. Se eu estou falando de uma realidade de brigas, eu vou falar de uma realidade. Ai, que bom que eu estou em paz nessa relação aqui, né? Que as pessoas se amam, que elas se respeitam, né? Se você está, por exemplo, vendo dívidas, carência, nossa, que bom que agora eu estou prosperando e estou adquirindo isso e estou buscando, fazendo essa viagem maravilhosa, podendo proporcionar coisas incríveis para as pessoas que eu amo. Então, o grande segredo é você criar aí a estrutura para que você faça isso durante algumas vezes no seu dia e, principalmente, deixe que durante todo o seu dia, independente do que estiver acontecendo fora, seja a sua vibração predominante. Então, somos nós que criamos mais uma vez a realidade e não as circunstâncias. Se você gostou desse vídeo, eu quero que você deixe seu like, você coloque aqui nos comentários para que eu saiba se isso está fazendo realmente diferença na sua vida. Pequenas chaves podem mudar completamente a nossa direção e os nossos resultados. Se você quer saber mais sobre as nossas sessões, formações de Theta Healing, nossas mentorias, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 62 984 24 6089. Muita gratidão pelo seu tempo, pelo seu carinho e confiança. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!